No último mês, um ataque coordenado de diversas milícias extremistas sírias derrubou o governo ditatorial de Bashar al-Assad, que tentava manter o controle do país em meio a uma grande guerra civil que já durava mais de uma década. Mas afinal, como o oftalmologista aparentemente inofensivo chegou ao poder e chegou a comandar um dos governos mais repressivos e sangrentos do mundo? A história começa na década de 50, quando o partido Ba'ath começou a se formar na Síria. A ideologia do grupo é uma mistura de rejeição à influência estrangeira, socialismo e o nacionalismo, sugerindo a formação de uma só grande nação árabe. Após uma série de tentativas de golpe na Síria na década de 60, o militar baathista Salah Jadid assumiu o poder do país. Entretanto, em 1970, um outro golpe ocorreu, feito por uma liderança rival também do partido baathista, desta vez chefiada por Hafez al-Assad. Hafez era um oficial da Força Aérea que galgou os degraus políticos até ser nomeado comandante da Força Aérea Síria em 1964. Com a derrota do país na Guerra dos 6 Dias, as principais entidades civis e militares começaram a culpar umas às outras pelo vergonhoso desempenho no conflito, e o principal representante do lado civil era justamente Salah Jadid. Por essa razão, Assad utilizou a sua influência militar para atacar os defensores de Salah Jadid e consumar a sua posição como presidente do país nos anos seguintes, após a tomada do poder. Hafez construiu seu governo de modo que todo o poder ficasse centralizado na sua própria figura, tornando-o não somente essencial para qualquer decisão no país, como também criou uma figura de idolatria em torno da sua pessoa. No meio da década de 80, Hafez sofreu um ataque cardíaco e foi hospitalizado. O seu irmão, chamado Rifat al-Assad, tentou tomar o poder, mas não conseguiu apoio político e militar o suficiente para isso, sendo exilado logo em seguida. Hafez sobreviveu ao episódio e seguiu comandando o país. A partir de então, o seu primogênito, Bashar al-Assad, começou a ser treinado para assumir o comando da Síria. Bashar já servia nas forças armadas e ocupava cargos de confiança importantes no governo nesse momento. Mas cada vez mais começou a participar de encontros e conhecer outras importantes figuras políticas do mundo árabe. Em 1994, Bashar acabou sofrendo um acidente de carro quando acelerava com sua Mercedes em mau tempo, morrendo instantaneamente. Isso gerou uma crise de sucessão do governo sírio, fazendo com que outro filho de Hafez tivesse que ser preparado para governar a Síria. Bashar al-Assad era o segundo filho de Hafez e nasceu em 1965. Em 1988, se formou em medicina em Damasco e depois cumpriu um período como militar até se mudar para a Inglaterra para se especializar em oftalmologia em 1992. 2 anos depois, com a morte do seu irmão, ele foi chamado de volta para a Síria para ser preparado para assumir a posição do seu pai, na época com mais de 60 anos. Bashar teve como um dos seus tutores o general e diplomata Bajat Suleiman, que foi essencial para manter a estabilidade do país, muitas vezes pelo uso da repressão. Em junho de 2000, o seu pai morreu e Bashar finalmente assumiu a presidência no mês seguinte, após eleições em que apenas ele era o candidato. Apesar da sua atitude calma e personalidade mais fechada, Bashar al-Assad continuou com as repressões violentas dos seus antecessores. Nos primeiros meses do seu governo, uma aparente flexibilização começou com um movimento reformista chamado de Primavera de Damasco acontecendo. Entretanto, logo as atitudes violentas contra os opositores do governo voltaram a ocorrer com ainda mais censura e repressão do que antes. Mesmo após falas contra a invasão americana do Afeganistão em 2001, o governo de Bashar al-Assad inicialmente possuía um maior diálogo com as potências ocidentais. Um grande volume da inteligência que foi empregada contra grupos extremistas, como a Al-Qaeda, teve grande contribuição de agentes sírios em prisões no país. O regime de Bashar al-Assad também orquestrou o sequestro e assassinato de opositores
dentro e fora da Síria, mas o maior ponto de rompimento com as grandes potências ocidentais ocorreu em 2011 com a Primavera Árabe. Esse foi um grande movimento que ocorreu em países como a Líbia, Tunísia e Síria. Com o auxílio de cada vez mais influentes redes sociais e da internet de modo geral, a população do mundo árabe começou a se unir para protestar contra a péssima situação econômica e também contra a repressão dos seus direitos por parte de governos autoritários. Na Síria, o movimento gerou uma imensa guerra civil que resultou na formação de grupos que se opunham ao governo, que variavam desde extremistas islâmicos até guerrilheiros curdos. Milhares de pessoas que participaram dos protestos foram executadas e torturadas pelo exército sírio, que, somadas a outras violações dos direitos humanos, resultaram em sanções de diversos países. A Rússia, por sua vez, se aproximou do governo de Bashar al-Assad, salvando seu governo em 2015 ao prestar apoio militar em um momento que parecia indicar que Assad havia sido derrotado. Com equipamentos, apoio aéreo e inteligência russa, lentamente o governo de Assad começou a retomar território tanto dos rebeldes quanto do Estado Islâmico, que também havia conquistado uma grande parcela do país. Os americanos iniciaram uma retomada de diálogo com o governo de Assad em 2017, mas, mais uma vez, o ditador empregou armas químicas contra opositores, levando a uma retaliação militar na forma de bombardeios de bases aéreas por parte dos Estados Unidos. Até 2022, a situação no país continuaria apresentando ataques do governo e das forças russas contra as tropas rebeldes, mas um fator externo influenciou diretamente os eventos atuais: a invasão russa da Ucrânia. O conflito, que estava planejado para ser uma rápida decapitação da liderança ucraniana, acabou se prolongando por anos, consumindo muito material humano e logístico da Rússia. As perdas no fronte tinham que ser reabastecidas usando as vastas reservas russas, tanto dos antigos depósitos soviéticos quanto das bases em outros países. Lentamente, o apoio que Assad tinha por parte dos russos começava a se esvair, como foi observado por diversos grupos da região. Além disso, a derrota do Hezbollah no Líbano também foi um golpe fatal para o regime sanguinário da Síria. O governo do país facilitava o transporte de tropas e armamentos iranianos para as milícias terroristas que atuavam contra Israel, como o Hamas e o Hezbollah, assim como para grupos mais longínquos, como os Houthis, que ameaçavam a navegação internacional. Em troca desse apoio, esses grupos extremistas deveriam servir como reforços no caso de um grande ataque contra a Síria. Assim, em dezembro de 2024, com os grupos gerenciados pelo Irã destruídos e o apoio russo em menor número, uma coalizão de grupos extremistas islâmicos, recebendo apoio material e inteligência da Turquia, realizou um rápido ataque em todo o país que fez com que forças militares sírias, já desgastadas e pegas de surpresa, fossem facilmente destruídas. Em cerca de uma semana, a resistência governamental já havia acabado. Após décadas estando no poder, a família Assad foi removida da sua posição na Síria, deixando ainda mais claro, por meio de fotos e vídeos publicados após a sua deposição, a corrupção e violência que empregaram contra a própria população da Síria. Prisões contendo idosos, mulheres e crianças inocentes contrastavam com coleções de carros e casas de luxo utilizados pelo ditador sírio por sua família e aliados. O destino de Bashar al-Assad ainda é um mistério. Enquanto muitos defendem que ele estava na aeronave abatida no final do ano passado, fontes russas afirmam que ele conseguiu escapar por meio de uma base aérea russa na região. Esse gesto não é apenas uma forma de amizade, como muitos pensam, já que Bashar al-Assad possui muitos recursos na forma de empresas na Rússia, o tornando então uma pessoa vital nesse momento de crise econômica e sanções naquele país. Seja como for, recai agora ao HTS, o grupo de passado terrorista que agora controla a Síria, definir os rumos que o país irá tomar. Em uma região que está em guerra há anos, ainda não é possível delinear o que aguarda o povo da Síria, apenas esperar pelo melhor.